E hoje nós trazemos aqui uma convidada especial, né, que é a Daniele de Bem Luiz, ela que é a chefe-geral da Embrapa de Peixe e Aquicultura, e ela vem lançar um livro aqui no evento hoje, né, que é um livro que fala sobre processamento sustentável de peixe, relatos de casos e indústrias, né? Mas eu queria, antes da gente começar a falar um pouquinho do livro, para você que está nos acompanhando aqui entender um pouquinho sobre o que trata esse livro, eu queria entender um pouquinho mais da professora, da nossa pesquisadora, qual a sua história no meio do agro, como é que você chegou ao cargo que está hoje de chefe geral para ter essa autoridade toda no assunto tão importante como é esse que a gente vem tratar aqui no evento. Seja bem-vinda, Daniele. Muito obrigada pelo convite. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou engenheiro de alimentos, sou cria da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e desde a minha graduação eu fui bolsista da faculdade e sempre com foco em indústria. Então, por exemplo, quando eu era bolsista de iniciação científica, a gente estudou os resíduos da mandioca. Aham, Daí, quando eu fui para o mestrado e doutorado, foi trabalhar em indústria de processamento de suínos e aves, com esse foco. aham. Otimização do uso da água em indústria de processamento de suínos e aves, e também aproveitamento integral dos resíduos sólidos. E quando eu entrei na Embrapa, o chefe que me chamou na época, Dr. Carlos Magno, lá na Embrapesca e Agricultura em Tocantins, falou assim: Daniele, gostamos muito do seu currículo, vem para cá fazer o que você fez em suínos e aves para a área de peixes. Disse, opa, vamos lá, um desafio muito grande. E estou onde estou por causa desse convite, por causa desse grande desafio. Nós agregamos muitos pesquisadores, uma equipe técnica muito boa, uns parceiros excelentes para a construção desse projeto que resultou nesse livro. Legal, legal. Quantos anos já está lá na Embrapa, então? Desde 2011. Desde 2011, já Sim. fazem... Eu tive algum tempo, fui para as outras unidades, fui conhecer um pouco de Embrapa, fui transferida para outras unidades. Quando cheguei na Embrapa Suínos e Aves, que seria o meu berço, né? Meu berço dos meus estudos, fui transferida novamente para a Embrapa Pesca e Agricultura e falei assim, não, você não terminou aqui ainda, volta para cá para você terminar o seu trabalho, e é onde a gente está lançando o livro aí. Pô, que bacana. E conta para nós sobre a iniciativa do livro, né? O que inspirou você a escrever esse livro e qual o objetivo principal, né, da publicação? O objetivo principal é realmente incentivar alternativas do uso racional e consciente. Racional para racionalizar e consciente para a gente ter consciência da quantidade de água realmente necessária para o processamento do pescado. E também fazer um aproveitamento integral da matéria-prima, ou seja, do peixe. O que eu posso aproveitar do peixe? Aham. O que realmente é resíduo e quais resíduos podem gerar coprodutos e deixar a cadeia mais competitiva? Por exemplo, suínos, aves, bovinos já tem uma cadeia muito estruturada. Forte. Você entra dentro dessas indústrias de processamento, nada lá é desperdiçado. Então, eu quis trazer esse conhecimento dessas cadeias para a cadeia do pescado, no caso desse livro do peixe. E quando a gente pega para escrever um livro como esse, que é algo que envolve toda a agroindústria, né, todos os meios de produção, existem, logicamente, muitos desafios, né, e soluções que você busca com isso. Nesse processo de estudos que você fez para conseguir trabalhar esse livro, quais foram os maiores desafios que você enfrentou pelas indústrias nessa implementação dessas práticas aí do processamento sustentável? Vamos primeiro começar no desafio realmente técnico, né? Vamos pensar aqui, salmão. Conseguiu imaginar o salmão na cabeça? É. Agora imagina lá a sardinha. Conseguiu imaginar a sardinha na cabeça? A sardinha, o que é um palmo? Salmão grande, dourado do mar, maior ainda. Nós temos a tilápia em torno de 900 gramas, que é o peso de abate. O próprio tambaqui é 2,5 kg. Uhum. E outra coisa, nós estamos falando apenas de tamanho. E no caso, e da cobertura do peixe? Nós temos nós temos peixes de couro, ou Aham. seja, aqueles peixes que não têm Não tem escama, como né? pintado. Nós temos a escama também, por exemplo, da própria tilápia, tambaqui. Então, essas diferenças acarretam diferenças no maquinário,
nas etapas de processamento dentro de uma indústria, o que torna cada indústria única. Esse foi o grande desafio. Esse é o grande desafio, a diversidade de espécies. Peixes de captura, oriundos da pesca, como atum, sardinha, dourado. Peixes da aquicultura, que tem toda a parte de... É muito mais fácil você estabelecer a cadeia do frio, né? Ou seja, desde a despesca, desde você pegar o peixe e colocar no armazenamento para levar para a indústria, você consegue ter esses pontos críticos mais controlados. A indústria da pesca já é outra realidade. Então, essas diferenças entre os peixes, a forma de captura ou de produção, que tornou um grande desafio para esse projeto. Legal, e acredito que ainda tenha um outro desafio que, aí me corrija se eu estiver enganado, nós temos diferentes tamanhos das agroindústrias, né? Tem desde o pequeno até os grandes agroindústrias aí, cooperativas. Outro grau de dificuldade é o grau de tecnificação. Então, quanto maior é a indústria, mais tecnificada ela é. Quanto menor, às vezes é menos tecnificada. E, às vezes, também o volume necessário. Por exemplo, se eu vou abater 100 toneladas por dia de peixe, essas 100 toneladas, eu vou ter que fazer toda a limpeza dos meus maquinários, não é? Sim. E se no dia que eu bater 10, eu tenho que limpar igual? Tudo de novo. Eu tenho que limpar igual. Daí, essa divisão daquela quantidade de água para 100 toneladas dia ou para 10, qual que vai ficar mais oneroso? Sim. Entendeu? Então, essa proporção também foi muito difícil ter essas diferenças, mas nós trabalhamos com indústrias de grande, médio e pequeno porte neste livro e com essas variedades, 7 variedades de espécies também. Legal, até porque as pequenas também querem crescer, Exato, então precisam entrar no processo aí mais sustentável. E quando a gente pensa nessa parte do ambiental, né? Você comentou muito bem que tem a questão do uso da água e tem a questão dos resíduos. Exato. Como que isso é abordado para melhorar os processos e tornar isso mais sustentável a médio e longo prazo? Tem uns estudos de casos que a gente conseguiu reduzir em torno de 30% o uso de água. Não falo consumo quando a gente usa água e não desperdiça, né? No caso, o uso de água que gera efluente, conseguimos reduzir 30%. Isso acarretou 33% em economia dos custos de água. É muito. Para a indústria, isso é muito. Numa outra empresa, a gente conseguiu 8 centavos por quilo de produto de redução em custos de água. Agora, 8 centavos. Se a empresa processava, na época, 25 toneladas dia, coloca isso em 8. Exato. Entendeu? Em 8 centavos. Então, isso impacta, isso torna a cadeia mais competitiva. Ok? Sustentabilidade econômica. Daí a gente vê, se eu estou usando menos água, mas eu estou garantindo a segurança alimentar do pescado, ótimo, eu estou pensando na sociedade. Porque eu estou vendo também o lado ambiental, da qual aquela indústria está inserida, naquele bairro, naquela cidade, fazendo esse uso consciente da água, e também estou colocando no mercado um produto com consciência ambiental. Então, daí nós temos esses 3 aspectos, né? Econômico, social e ambiental, muito bem abordados no livro. E a parte de resíduos que você tem também. Poxa, o resíduo está sendo gerado. Eu só faço a farinha do resíduo do pescado? Eu posso gerar outros produtos, que hoje a gente tem hidrolisados, a gente tem sorvete com hidrolisados, a gente tem outros produtos do pescado que a gente precisa aproveitar mais para colocar no mercado e deixar a empresa, a indústria e toda a cadeia mais competitiva. Porque quando você dilui os custos da produção do peixe em outros produtos que estarão no mercado, você torna a cadeia mais competitiva. Você vai no mercado hoje, você entra no supermercado, o que você encontra na gôndola do supermercado de frango? Uma variedade. Um monte de corte, né? Um monte de corte. E de bovino? Muito corte. E de suínos. Tem. E é só na gôndola do supermercado que você encontra esses produtos? Não. Na gelatina? E na gordura vegetal? Tem que comprar banha para eu fazer aquela torta. Então, isso tudo a gente precisa verificar e ver quais são as oportunidades da gente tornar essa cadeia mais competitiva. Mais completa, mais processada. Exatamente. Né?
gado com suíno tem bacon, tem calabresa, né? Que são Exato. produtos processados, né? Exato. E para você que é produtor rural, né? A agroindústria sendo mais eficiente, o produtor rural tem a chance de ganhar mais lá na ponta, o consumidor pagar menos na outra ponta, e assim Tem todo o ciclo. A gente chama isso de economia circular, né? Exato. Temos os fornecedores, temos os consumidores, temos toda uma cadeia voltada para ter essa economia circular e deixar geração de emprego e renda, deixar isso ocorrer com mais fluidez. Eu pego sempre que o produtor rural ele precisa entender que quanto mais a agroindústria é mais eficiente, maior é as sobras que podem acontecer para o lado Exato. dele. Ao mesmo tempo, ela dá mais margem para ela continuar crescendo, né? Tecnificando melhor a mão de obra, assistência técnica, o extensionista, e isso chega lá na ponta, né? Reflete. Você falou uma coisa essencial. Nessa indústria que a gente conseguiu redução de 30% no consumo de água, por exemplo, no uso de água, quer dizer que eu poderia produzir 30% a mais de peixe usando a mesma quantidade de água. É. Entendeu? Então, e nesses dados, a gente reflete isso na análise econômica. E quando a gente fala, né, você falou muito bem do social, do ambiental e do econômico. Isso reflete até na questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, lá da ONU. Esse daí, por exemplo, que você citou no livro, ele destaca 2 pontos ali que eu encontrei, né? Um deles é uma ODS de água potável e saneamento. E o outro ODS é consumo e produção responsável. Você poderia explicar um pouquinho como que o livro contribui para alcançar esses objetivos, quando a gente vai relacionar isso com as ODSs? Então, a água é isso. Realmente a gente precisa estar olhando para a indústria não apenas como geradora de resíduos, mas sim utilizando todo o insumo que ela busca na natureza e transformando aqueles resíduos em coprodutos, ou seja, gerando emprego, renda, diversificando o seu portfólio de produtos, mas tratando os resíduos que não são utilizados. No caso, o efluente, as águas que são servidas ali dentro precisam ser tratadas ou até mesmo reutilizadas em outros processos da indústria. E no caso do consumo sustentável, é isso, a gente agregar valor aos produtos utilizando o pescado de forma completa. Por exemplo, hoje para a produção de filé de tilápia eu uso 33% e os outros 66%, 67%. Poderia ser mais utilizado. E poderia ser. Para onde que vai esse resíduo? Vai para alguns poucos nichos de produto que o consumidor não sabe. Então, a gente poderia dar mais visibilidade para isso e promover essas ações de sustentabilidade, de economia circular, não apenas na sociedade, na cadeia, mas começando dentro da própria indústria. Legal. E sabe que eu fui no mercado fim de semana e é a primeira vez que eu comprei um empanado de tilápia. É bom, né? É bom aquilo lá, porque você olha, é fácil de fazer, é simples, né? Coloca na air fryer. Coloca na air fryer lá. E eu nunca tinha visto, né? A gente sempre vê de frango, e eu falei, empanado de tilápia, né? E isso me leva à próxima pergunta, que é as inovações desse setor, né? Porque o Brasil ele é muito grande e nós temos um nível de agroindústria e produção de peixe, por exemplo, no Pará, que tem uma diversidade muito grande. E quando a gente compara aqui com uma cooperativas que tem aqui no oeste do Paraná, produzindo tilápia, um nível tecnológico também muito alto. Quando a gente pensa em inovação, né? E algo que você apresentou no livro, o que você acredita ser fundamental para o futuro desse processamento de peixe, né, no Brasil hoje? Eu acredito que o aproveitamento integral do pescado, justamente para a gente ter competitividade no setor, não apenas a questão do uso consciente da água, não falo racional, mas o uso consciente da água, mas também aproveitamento integral. A gente precisa deixar a cadeia mais competitiva. Quando eu falo competitiva, é aumentar o portfólio de produtos advindo do peixe, do pescado, seja moluscos, né, outras espécies de pescado, mas diluir esse custo de produção em outros produtos da cadeia, até para diluir esses custos e tornar o filé, que é o que todo mundo gostaria de consumir, mais acessível para a população. Sim. Porque hoje, boa parte do produto, o carro-chefe dessas grandes indústrias de processamento, e médias também, é o filé ou a posta, certo? Então, a gente precisa, para aumentar o consumo do pescado, assim como aumentou o consumo do frango, que antigamente a sua avó comprava o frango inteiro, depenava em casa.
A sua esposa, ela gostaria de comprar um peixe inteiro, descamar, eviscerar e fazer em casa? Sem chance. Sem chance. Então, a gente precisa aumentar, sim, na gôndola, aumentar a participação do pescado na gôndola, com diversidade de produto e com preço competitivo perante as outras cadeias de proteína animal. É legal que isso conecta todas as pontas, né? O produtor querendo produzir, Sim, a agroindústria investindo, né? O varejo. negócio crescendo, Isso. o varejo entregando, E o mercado exterior. né? Mercado exterior. E isso também vai muito. Eu vou mais além ainda, né, do varejo. Lá os restaurantes fazer bons Exato. pratos né, acabar criando, gourmetizando muitas vezes partes do peixe que talvez não era tão conhecido, não era tão Sim. utilizado. Isso tudo vai refletindo aonde dá. O que era resíduo agora vira produto. Sim. E vai para a ponta, né? Exatamente. Eu acho que essa é a sacada. E Daniele, para o pesquisador, para o aluno que ele está ali estudando, nós temos aqui em Toledo mesmo, tem engenharia de pesca, nós temos aqui em Palotina, nós temos a UFPR, tem engenharia de aquicultura, a região é muito produtora. O que esse aluno pode ganhar quando ele estiver buscando ele assim? Claro que o objetivo a gente entendeu, mas é um aluno que muitas vezes está pensando no mercado de trabalho, é um aluno que muitas vezes vai sair em breve para fazer uma pesquisa, um mestrado, um doutorado. O que esse aluno hoje pode se beneficiar hoje quando ele vai ler um livro como esse que você acabou de lançar? Além da consciência ambiental, que precisamos trazer cada vez mais para dentro da indústria, porque a consciência ambiental, práticas ambientais podem ser e são economicamente viáveis, mas eu gostei muito de uma fala de uma professora que, quando recebeu o livro, ela olhou assim: Daniele, vou usar isso na minha disciplina. Você é, professor? Por quê? É um grande banco de dados. Então, a gente tem caracterização de efluentes de todas as etapas de processamento dessas distintas espécies que nós citamos, que nós abordamos no livro, e também dos resíduos. Então, por exemplo, tem caracterização das escamas, das vísceras, da cabeça, do espinhaço, entendeu? Dessas distintas espécies. Então, ele pode identificar aquilo e ver, nossa, quanto de ácido gráfico tem nas vísceras da sardinha, quanto que tem no de tambaqui, no da tilápia. E esses dados estão dentro do livro, ele pode fazer essa comparação e verificar, olha, realmente esse resíduo é muito bom para produzir hidrólise, né? Fazer hidrolisados proteicos. Esse daqui não, esse aqui vamos colocar na farinha, ou esse daqui vamos utilizar para tal. E todo esse quantitativo, ou seja, quanto que gera por tonelada de matéria-prima que entra. Que legal. Então o livro o sumário dele é organizado, os capítulos, então por espécie ou por tamanho de peixe, quem estiver buscando para entender um pouquinho. Por espécie. Tudo por espécie. Tudo por espécie. Legal. Então assim, para você que está buscando, né, buscando esse conhecimento, vai ter tudo organizado e, como essa professora muito bem falou, é um banco de dados que agora eu estava pensando, né, até no nível sempre de produção, né? Exatamente. Porque você padronizou de certa maneira e atualizado, né? Tudo Sim. atualizado. Quanto tempo durou a pesquisa? Pesquisa. É a vida, quase. Foi uma vida. Ela começou em início de 2013, foi até mais ou menos 2019, a gente ainda tinha resultado sendo gerado, 2020, e daí a gente parou, compilamos, nossa, é muito dado pra gente ficar quieto, agora vamos escrever um livro. Vamos escrever um livro. E foi mais de 20 autores. E a experiência de escrever, antes da gente finalizar, que eu acho que a gente conseguiu entender a essência, né? Mas e essa rotina de estar escrevendo um livro, faz parte do dia a dia do pesquisador? Como que é isso aí? Porque a gente tem aqui nesse evento, inclusive aqui no InovaMeet, nós temos produtores, mas tem muitos pesquisadores, temos muitos estudantes aqui nessa arena hackathon aqui buscando soluções, né, de problemas do dia a dia do produtor e da agroindústria. E para quem muitos deles buscam, né, estar desenvolvendo livros, fazendo pesquisas. Como que é a sua motivação para estar aí nessa rotina? Pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente só tem inovação quando a pesquisa, os dados da pesquisa e do desenvolvimento são adotados. E para serem adotados, a gente tem que ter divulgação. E temos que acompanhar essa transferência de tecnologia. Então, hoje nós estamos divulgando o livro, mas a gente tem outras ações que a gente vai na indústria. Essas indústrias parceiras também são, de certa forma, multiplicadores desse conhecimento. Então, a gente precisa, sim, escrever,
divulgar e estar mais próximo cada vez mais do setor produtivo. E esse papel que a Embrapa faz é muito importante, né? Eu acho que é a maior do mundo na pesquisa agropecuária. Nós temos a sorte, né, de como brasileiros, produtores rurais também, ter a Embrapa sempre ao lado, né, e também o pessoal da Senar, do sistema CNA, que está aqui com a Carreta Agro pelo Brasil. Agradecer também essa participação e agradecer a sua participação aqui, porque esse podcast, eu sempre brinco que eu comecei ele porque eu gosto muito de aprender. Às vezes eu não gosto tanto de estudar, mas de aprender eu gosto. Então eu pergunto sempre para quem é mais inteligente do que eu. É um jeito mais prático de aprender e eu aprendi um pouquinho com você aqui. Que bom, eu também aprendi. Muito Show. obrigada. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigada. E para você que está acompanhando, todos os convidados, todos os palestrantes aqui do InovaMeet, de 1 a 3 de abril, aqui em Toledo, no oeste do Paraná, estaremos conversando aqui. Então acompanhe no canal do AgroJovem no YouTube, no Spotify, deixe lá a sua pergunta e também nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.